Sejam todos bem-vindos ao podcast Nova Podóloga, o podcast que eu sempre chamo uma podóloga que teve a transformação, que se transformou numa nova podóloga e que hoje consegue usufruir da sua profissão, consegue faturar mais, consegue viver melhor ali com a sua família, tranquilamente, financeiramente, e que consegue, principal, aí ser reconhecida pelos seus pacientes. Hoje nós estamos aqui com a nossa maravilhosa Carilena. É Signorini, né? Eu falo que o seu sobrenome é tão chique que se você pôr assim, doutora Carilena Signorini, tá lotado sempre. Bem-vinda, Cari. Muito obrigada por aceitar o convite. É uma honra. Estou bem feliz de estar aqui, poder contar um pouquinho, né, de quem é a Carilena. Isso é muito legal. Eu acho que um podcast é um momento de uma conversa mais consciente, né? Que a gente relembra, às vezes, coisas que a gente esqueceu da gente mesmo. Verdade. Então, eu espero provocar em você, em quem estiver assistindo hoje, essa sensação de, caramba, eu posso chegar além com a minha profissão. O que falaram para mim que era só aquela migalha, aquele pouquinho ali, que era ser podóloga do mesmo jeito que a maioria. Não é verdade, eu espero provocar isso. Então, já começo com a pergunta que eu sempre faço aqui para o início, né, dos podcasts Nova Podóloga aqui, para esse episódio. Cari, como que você começou na podologia? Como foi a sua entrada na podologia? O que você fazia antes? Em que patamar você estava e o que te levou a fazer podologia? Então, eu sou técnica de enfermagem, né, há quase 20 anos aí, 18 anos vai fazer esse ano, e eu estava um pouco cansada da área hospitalar. Então, eu gostava muito do que eu fazia, né? Eu já entendi que a minha missão nessa vida ela é sobre cuidar, mas a rotina hospitalar estava me judiando demais pelas questões emocionais, né? E eu queria continuar na área da saúde, mas eu não queria mais estar dentro de hospital. E até que um dia minha irmã me olhou e disse assim, Kari, por que tu não faz podologia? E aí eu olhei para ela e disse assim, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu não sabia o que era. E aí, na minha cidade, tinha o curso na época, mas não tinha previsão de abrir turma. E acabou que a gente começou a pesquisar na cidade vizinha e comecei a ler sobre o que era, o que uma podóloga fazia e tal. Falei, cara, eu acho que isso aqui é interessante, eu vou experimentar. E aí foi onde eu comecei o curso. Eu sou de Caxias do Sul, né? E o curso, para mim conseguir mais rápido, era em Porto Alegre. Então, toda semana eu ia para Porto Alegre e comecei, mas naquelas incertezas: será que é isso mesmo, né? Será que eu vou gostar, que eu não vou? E fui fazendo, fui me apaixonando. E aí já fez, né, 11 anos de formação. Caramba! Então você, diferente, eu acredito, você tem uma história diferente da maioria. Porque a maioria, a gente já fez uma pesquisa ali em torno de 80% vem da área de manicure, vem da área da beleza. Você já tinha vindo da área da saúde, porém hospitalar, né? Não fora ali de clínica, né? Caramba, Inclusive, legal. é o que eu falo para todo mundo, né? A manicure, normalmente, né? A maioria das profissionais, elas vêm da manicure e vão para podologia. Eu me tornei podóloga para virar manicure. Porque aí, depois de formação, eu fui trabalhar com manicure, porque na minha cidade, para mim conseguir mostrar o meu trabalho, naquela época, só se tinha podóloga em salões de beleza. Tu não ouvia falar em clínicas de podologia. E aí, como eu não estava nesse ambiente... Então você não Retrocedi. foi ser podóloga direto, mil maravilhas. Não. Você teve que falar, peraí, você se tornou manicure depois de podóloga, então, porque não estava conseguindo ser podóloga, de fato, só, né? Porque para mim entrar naquele mundo, todo lugar que eu procurava uma vaga para trabalhar, as donas de salão me diziam: olha, se tu quiser atender, tu pode, mas tu precisa fazer manicure também. E eu, por não ter experiência, por não ter conhecimento, entrei na onda delas, né? Sabe E o que meu eu passei caminho muito foi... por isso. Hã? Eu passei por isso também. De, por exemplo, eu ir buscar uma vaga de podologia, a pessoa, você faz manicure também? Sempre. Era uma coisa muito vinculada, né? Acredito que Isso. ainda é em muitos lugares, né? E aí eu fui para esse caminho, né? Tanto que eu sempre falo que eu sou formada há 11 anos, mas que eu sou podóloga de verdade faz uns 4 anos e pouquinho. Daqui a pouco a gente vai descobrir o porquê, tá? Tem uma coisinha que aconteceu, né? Mas antes da gente Justamente. chegar na parte boa, Kari,
Você era realizada trabalhando desse jeito, assim? Porque você até então já estava na área saúde, 100% saúde. Você não é que você não gostava, você só não queria a rotina hospitalar. Você queria trabalhar ali num dia a dia, num horário comercial, quem sabe, né? Eu acredito nisso. E de repente se viu trabalhando sábado, garanto, né? Porque manicure, sábado, final de semana, feriado. Até meia-noite. Naquele perrengue. Teve algum momento que você falou assim, o que eu tô fazendo na minha vida? Assim, por que eu tô insistindo? Muitas. Inclusive, muitas vezes desisti. E nesse trajeto, eu voltei para a área hospitalar. Porque aí, quando eu me tornei podóloga, eu ouvi assim, meu Deus, tu tem uma profissão na mão, tu é técnica de enfermagem, né? E tu tá fazendo unha? Porque a visão das pessoas era pedicure de luxo. E não de uma profissional que cuida da saúde, que trata os pés. Entende? Então eu passei muito por essa, tipo, o que eu tô fazendo? Tô totalmente perdida. Muitas vezes, inclusive de vender tudo, de ter autoclave boa e vender, de ter cuba e vender, de vender cadeira. Nossa. Porque não dava certo, você, beleza, já tinha investido todo o seu dinheiro. Quer dizer que não era também. Olha, você tocou num ponto muito interessante. Não era uma questão só de ter os móveis, o que precisa para ser uma podóloga na clínica, né? Que te fez uma podóloga também. Você estava, mesmo assim, com coisas compradas, não estava conseguindo. Uhum. Não tinha tudo, tinha uma sala montada. E tinha clientes, mas tinha muita dúvida, porque as pessoas botavam dúvida na minha cabeça. Entende? Porque eu também não tinha certeza do que eu queria. Ah, será que é isso mesmo? E foi com o tempo, com o amadurecimento, com o estudo que isso foi fortalecendo. Legal, legal. Você até falou que faz uns 4 anos, né? Que você teve essa virada, falou assim, tá bom, pera, tem como ser diferente. Antes da gente ligar aqui o podcast, a gente estava conversando, a gente chegou até num consenso de quanto você ganhava nessa fase. Vamos falar em valores, porque eu acredito que muitas das meninas que estão nos assistindo, muitas delas não se veem fora do cenário que a gente sabe que a gente já saiu. Então, como ela não consegue ver, é impossível. Você também achava que era impossível? Como que você estava a sua situação financeira nesse patamar? Como você estava ganhando bem como podóloga? Não estava ainda? Como é que estava? Então, antes disso, eu fazia mão, pé e cabelo, porque nesse trajeto eu ainda vou fazer curso de cabeleireira. A perturbação. Então, eu ainda fui fazer curso de cabelo. E eu estava dentro de um salão. E querendo ou não, tinha um fluxo. E ali, a pessoa com quem eu trabalhava, ela via um potencial. E ela dizia, Kari, cabelo dá mais, tu consegue faturar mais. Por quê? A minha agenda, ela sempre foi lotada de mão e pé. Então, quando alguém me procurava para podologia, eu só tinha horário para, tipo, lá na frente. Porque eu tinha alguns atendimentos, mas, por exemplo, tu me liga, né? Tô com dor, precisa fazer uma espícula. Eu nunca tinha horário. E a Porque pessoa que tá estava com dor, ela não vai esperar preenchido com mão. 15 dias, né? Então, no meu auge desse momento, assim, achando que eu tava, uau, arrasando, eu faturava em torno de uns 3 mil reais. Tá. O que, vamos contextualizar, 3 mil reais no mundo de hoje não é que é pouco. Tem gente que ganha menos. Mas lembrando que você estava com a agenda 100% comprometida, trabalhando pesado. Muito. E a qualidade de vida nessa época, você lembra como era? Como você se sentia cansaço? Como que era a rotina? Você conseguia tirar... Eu não chamo nem de férias, porque eu acho que a gente não tira... Eu não sei você, eu ainda não consegui tirar férias. Mas Nem dá uma sei que descansada. isso. Que isso? Tirar um... Férias é de comer? As férias é de comer? O que é isso? Não tinha. Não tinha férias. Não, tipo de parar assim, parar não. Eu nem consigo. Não, né? Eu, Carilena, não consigo porque eu cresci. Também não, vou ser eu sincera. cresci Mas uns 5 dias, empreendendo. assim, um recesso. Tinha um recesso? E 5 dias? não. Era duro, né? 3, assim, tipo Mas, assim, visitar minha família, bate e volta 3 dias. e já precisava ganhar de novo para continuar pagando as contas. Vamos colocar Justamente. assim, né? Não dava para parar. O que foi o ponto de virada da sua vida que você falou assim, pera, não é possível que dá para ganhar mais. Teve alguma coisa assim que falou, não, o que está acontecendo aqui? Eu preciso
preciso reagir. Qual foi o seu estopim, que a gente fala, né? O estalo mesmo. Então, na época, veio a pandemia, né? E aí Pesado. veio aquela fase de não podemos trabalhar, e agora, né? Uhum. E aí foi onde eu comecei, cara, eu acho que realmente, né, o universo está me mostrando, né, Deus está me mostrando que o caminho não é esse. Como que agora eu paro de trabalhar e eu não tenho como me manter, né? Como que eu vou fazer? E eu estava realmente pensando em desistir, né? Vou largar a mão da podologia, da manicure, e eu ia acabar indo para o rombo do cabelo, trabalhar com a Jaque na época, que tinha muita clientela e faturava um pouquinho melhor, né? E aí, eis que entra a pandemia, a gente está em casa, né? Mexendo na internet, e aí eis que aparece uma Thalita Santos falando sobre o SOS, ganhe 6 em 20. O que essa louca tá falando? Tipo, o que é isso? E aí foi do nada, assim, passando lá no Instagram, e aí comecei a ouvir, eu falei, cara, é muita loucura, mas eu tô conectando com essa pessoa, porque se ela consegue, se ela tá trazendo isso, é porque tem alguma lógica, né? Ela não vai estar simplesmente numa rede falando que é possível faturar 6 em 20 assim, né? E aí foi aonde, né, eu acabei entrando, eu acho que deve ter sido na segunda turma, que foi entre agosto e novembro, e eu não tinha o dinheiro para pagar. E eu lembro que foi aberto em boleto. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, Edu, eu não tenho esse dinheiro, mas eu não sei como vai chegar o dia do pagamento do boleto e eu vou ter esse valor para pagar, porque realmente não tinha como, né? Foi um ano muito difícil, muitas pessoas deixaram de fazer os serviços por medo de sair, né? Porque era salão, muito movimento, por mais que a gente tomasse os cuidados, então a clientela ela tinha dado uma reduzida. E aí foi onde eu falei, cara, eu vou tentar, eu vou dar uma chance para a Thalita. Olha só, a Entendi. A mentalidade. chance Eu vou era dar uma para chance mim, para né? a Tá bom. Thalita. E, na verdade, eu estava dando uma chance para mim. Eu estava me permitindo e me abrindo, né? Porque eu achava impossível. Digo, gente, eu já me mato para ganhar 3. Como que eu vou fazer 6? Não, não durmo mais, eu pensava, né? Não vou dormir. Ah, opa, interessante aí. Número 1, pode escrachar, tá? Pode contar o que você pensava sobre mim aqui. O que essa menina tá falando aí? Mas número 2, então quer dizer, você achava que ganhar mais estava vinculado a trabalhar mais tempo ainda. Então você falava, ah, beleza, já trabalho. Porque, ai, olha que interessante isso. O pessoal que tá ouvindo, acho que faz sentido essa conexão. Já escreve aí nos comentários se tá fazendo sentido. A maioria ainda vincula ganhar mais com se matar de trabalhar, né? Ficar até o fim lá, até a última gota de suor, apagar a luz meia-noite. E o que eu estava trazendo, na verdade, era completamente o oposto disso. Eu falo que foi o esvaziamento das agendas, principalmente de quem tinha outras profissões. Para você, foi isso? Como que foi esse início? Porque a gente, eu trouxe no SOS, para quem não sabe, o método SOS Profissão Podólogo é o meu método que ensina uma podóloga a ser uma podóloga 6 em 20 no mínimo, que é o quê? Faturar no mínimo 6 mil reais em 20 dias. Esse meu método hoje, inclusive hoje, cara, olha, elas estão muito na boa, porque é reconhecido pelo MEC, é extensão universitária em gestão, vendas e posicionamento para podólogas. É uma extensão universitária. Então, algo que saiu ali do meu coração mesmo, de olha, eu quero ajudar, eu quero que essas podólogas entendam como fazer, hoje é reconhecido pelo MEC, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Mas ali foi o estopim de você falar, pera, eu vou ouvir. Você entrou no SOS, mas você ainda era manicure, cabeleireira, podóloga. Sim, ainda continuei por um tempo. Tá, e como foi essa mudança? Como foi, assim, essa abordagem do SOS? Chegou o SOS, o que você mais consumiu lá? O que mais ele te ajudou nessa fase? Então, a entender, né, os pacientes, a começar a lidar com as objeções, né? E eu lembro, mais ou menos, na época, acho que foi 2020. Então, se foi final de ano, foi isso mesmo. Foi entre agosto e novembro, se eu não me engano. O mês certo, eu não vou lembrar. E eu lembro que eu acho que a gente teve uma mentoria, eu não me lembro, a gente teve alguma aula contigo, onde a gente fazia perguntas.
E aí eu lembro que eu comentei, né, que eu trabalhava dentro de um salão, eu pagava R$ 450 o aluguel, né? E eu falava que lá as clientes gostavam do lugar, né? Fácil estacionamento, enfim, a região onde eu estava era muito boa. E eu lembro que tu me disse assim. E começa a observar assim na vizinhança, né? Se às vezes não surge uma sala próxima para te não sair daquele local, né? E eu fiquei com aquilo. E aí foi interessante porque na época eu estava vendendo uma geladeira, porque eu estava comprando uma nova e eu estava no LX procurando para preços de geladeira. E apareceu essa sala que eu tô hoje. E aí eu lembrei da Thalita falando, né? Vê se não tem alguma coisa próximo. E aí essa sala são 3 quadras mais para baixo da onde eu estava, né? E eu pensei, cara, eu acho que tá aqui o caminho. E aí eu ainda olhei pro meu marido, né? De cara, como é que eu vou dar conta? Porque aí eu pago 450, eu quase não dou conta. Eu vou pagar 1.000 e pouco com tudo. Cara, é muita loucura, né? E aí eu lembrava muito das suas aulas de precificação, enfim, de posicionamento. E aí eu falo, eu preciso virar essa chave, porque enquanto eu ficar nessa dúvida, eu não vou botar em prática o meu aprendizado. E aí foi aonde realmente eu lembrei, né, daquele dia onde tu falou, olha, né, procura, começa a ficar atenta. E eu vinha pedindo muito para Deus, assim, me orientar, né, para me fazer tomar as decisões certas. E aí foi aonde eu aluguei essa sala e eu me determinei, a partir daquele momento, não fazer mais. Porque acabou que a minha primeira cliente daquele dia, olha como isso é muito forte, como as pessoas elas influenciam na nossa vida. A primeira cliente que eu atendi naquele dia, ela acabou com o meu dia. Porque eu só mudei 3 quadras e ela disse assim, amiga, ficou muito longe para mim vir fazer a minha unha. E aí foi aonde eu disse assim, cara, realmente essa resposta que eu precisava, eu não vou mais fazer unha. Eu estou mudando de sala e a partir de hoje eu sou somente podóloga. Eu não quero mais. Pera, então você foi nessa mudança, já era difícil, porque você estava enfrentando uma dor de, nossa, eu vou gastar mais e tudo mais. E você resolveu não ser mais, fazer várias funções, né? Não ser mais manicure, cabeleireira. Eu E como demiti foi? todas as clientes de unha. Meu Deus! E como foi? Aí, Porque assim, a gente faz com medo, né? Eu lembro a primeira vez que eu fiz sim. isso, eu falei E que eu postei e saí correndo, literalmente. Não, eu falei uma por uma, olha, agora eu estou montando uma clínica de podologia. E qual foi o argumento que eu usei? Eu falei, olha, como eu estou agora fazendo tudo dentro das normas, né? A gente tem que entrar em contato com a vigilância, eu não posso mais ter esmalte na minha sala. A vigilância não autoriza podólogo ter esmalte na sala. Então eu não posso mais trabalhar com manicure. Foi o Ótimo. argumento que eu Foi. encontrei. Ó, sabe qual argumento eu usei? Na época eu estava tirando a carteirinha de biomedicina, porque a gente podia, não sei se você lembra, uma época atrás podia. Eu falei, não, gente, agora eu tenho registro, acabou tudo, adeus. Também sumi, postei e Isso. saí correndo. E aí, esse foi o meu argumento, porque eu pensei, cara, eu tô crescendo, eu tô buscando algo novo, e aí você acha que tá todo mundo contigo, e não tá. Não. Tipo assim, quer fazer contigo porque tu é podóloga, porque tu é caprichosa. E eu falei, não, eu não quero mais. E de fato, assim, daquela época de várias clientes que eu tinha, hoje eu conto nos dedos as pessoas Assim que eu ficaram. tenho que são daquela época. Você Só que o mais teve que interessante. conquistar novas, né? Isso, só que o que é interessante, assim, hoje eu vejo, né? Nessa trajetória de quase 6 anos que eu tô atendendo aqui em São José, por mais que hoje elas não sejam mais as minhas clientes de manicure, quando elas precisam, elas me procuram. Entendo. Então ela não consome o mesmo serviço, mas ela ainda vê Quando você como uma precisa, autoridade. elas vêm ou me indicam. Ou Ou indica, seja, por caramba, mais legal. que naquele momento foi doloroso desapegar, mas eu virei uma referência aqui na região. Cara, Porque que eu legal, atendo toda a cara. grande Florianópolis, né? Então eu não atendo só o meu bairro, vem pessoas de cidades vizinhas, às vezes 1 hora e meia daqui me procuram, sabe? Muito legal. Então isso é muito grandioso, assim, eu sou muito grata. Muito legal. E fazer a transição, lembrando que você faturava ali os seus 3,5, mais ou menos. Como é que foi financeiramente após você fazer? Porque assim, você relatou para a gente que não tinha horário para emergência,
Então você não era a escolhida para emergência, porque você não podia. Você não tinha horários quase para colocar podologia, então você estava no foco ali em outras coisas. Como foi quando a sua agenda esvaziou e estava 100% disponível para podologia? O que Eu aconteceu? lembro que foi bem interessante porque eu mudei em março e dali para frente a minha agenda foi lotando, porque as pessoas ligavam. Ah, você atende perto do mercado, que aí é um mercado grande que tem aqui, que é o Giasse. Ah, você atende perto do Giasse? As pessoas se ligaram, começaram a ligar muito, né? E eu lotei a minha agenda de podologia, tipo, de um mês para o outro, sabe? Não tinha mais horário. Mas o meu crescimento ele foi gradativo, então foi lotando, né? Mas naquela época. Isso, só que naquela época eu não tinha muita noção de tratamento, de gerar os tickets médios, não vendia produto, então eu fui escalando aos pouquinhos, né? Então eu lembro que quando eu fiz o meu 6 em 20, que eu até mandei para vocês, eu disse, cara do céu, eu fiz 6 em 20 e eu não acreditava. E aí eu lembro assim que foi indo, aí foi para 6, aí foi para 8, aí foi para 10. E aí eu lembro depois de um tempo que eu até te encontrei, mas eu não lembro se foi para ti ou se foi para as meninas que eu falei, ah, 6 em 20 tá muito fácil, tem que subir essa Eu acho que conta foi para aí. mim que você falou, esse 6 em 20 está muito fácil. Inclusive, agora, na verdade, a gente tem uma trilha 1, né? Que a gente chama, depois eu vou até durante a semana. Inclusive, antes de eu falar dessas trilhas, você não sabe o que vai acontecer, você vai saber agora, depois de 1 ano e 3 meses, parada, tá? Parada, 100%, vai rolar a Semana Fature na Podologia, que foi possivelmente uma semana que levou você a ser uma aluna do método SOS Profissão Podóloga. Justamente. Vai rolar a Semana e tá de cara nova. Então, assim, para que a galera saiba o que é essa Semana Fature na Podologia, eu vou pedir para o meu diretor rodar um pouquinho do que espera essa podóloga para essa semana. Então, roda a vinheta, diretor. Vem aqui pertinho, me responde uma pergunta. Você se sente desvalorizada pelos seus pacientes? Tem dificuldade de cobrar o valor que você merecia ganhar e por isso os pacientes querem precificar o seu serviço lá embaixo? Não, Thalita, eu faço a profilaxia, a preventiva. Tá, mas pra que serve? Você não acredita no teu produto. Eu vou te mostrar como você pode escolher o público que vai atender, escolher o seu nicho, ser a autoridade na sua cidade e o principal, conseguir cobrar o valor justo pelo seu trabalho. E tudo isso eu vou te ensinar detalhadamente na aula de hoje. Eu tenho certeza que essa aula vai ser incrível. E para deixá-la mais incrível ainda, não esquece que teremos o sorteio do kit consulta avaliativa, mas só para quem estiver ao vivo, hein? Então ativa o lembrete aqui embaixo, porque o melhor lugar que você poderia estar é aqui. Incrível! Eu tenho certeza que toda podóloga, Kari, vai sair com as 4 correntes que estão aprisionando, impedindo ela de crescer na podologia quebradas. Olha, a gente vai quebrar corrente de baixo posicionamento, precificação errada, falta de fidelização e falta de vender planos de tratamento que você acabou de citar e também a falha na gestão da clínica. Então, eu tenho certeza, podóloga, esse é um evento único e especial. Tá disponível e assim, todos os dias vai ter um sorteio especial também, tá? Então, já pega aqui o link que eu vou deixar disponível na descrição e faz a sua inscrição. Precisa fazer a inscrição, é gratuito, mas já faz agora para você não perder, né? Então, tá aí para você fazer a sua inscrição, né, cara? Porque vai valer a pena, né? Vale a pena e tem que aproveitar, porque na minha época não tinha reconhecimento do MEB e não tinha sorteio. Então, ainda você aí está tendo essa oportunidade de não aproveitar. A gente costuma dizer que era tudo mato e a gente estava lá desbravando, né? Por falar em desbravar, você acabou de citar que você não tinha noção nessa época. Você já estava ganhando 6,8, mas você não tinha noção de plano de tratamento, essa coisa assim. E aí você falou que foi subindo para 8, para 9. Como que está seu faturamento hoje, Kari? Hoje, assim, no mínimo quanto, no máximo, assim, qual foi o seu auge? Você já chegou e falou assim, eu não acredito que eu fiz isso. Então, ano passado eu comecei a subir próximo dos 20,
né? Porque eu tinha Legal. tido uma estacionada nos valores, assim, que eu tava muito com. Porque assim, né? A gente lota a agenda e eu tava com muito processos de manutenção, paciente só em manutenção e tava meio paradinho. E aí foi onde eu comecei a despertar algumas coisas, né? De tratamentos, comecei a trabalhar mais questão de, por exemplo, micose. Então, hoje a gente tem muito forte micose, verruga plantar também. Então, eu comecei a mudar um pouquinho os meus protocolos, né? Minhas formas de abordagem, realmente, de trazer o paciente para a realidade, que não adianta só vir fazer manutenção. Então, eu consegui subir. Abril sempre foi o meu pior mês todos os anos. E eu lembro que esse ano eu entrei com um faturamento muito bom, tipo já ali nos 20, 21, 22. E aí eu pensei assim, poxa, abril tá chegando. E meu Deus, abril é o meu pior mês e eu não posso faturar mais de 20 mil reais, porque aí a gente já estava movimentando o aumento da empresa. E aí foi aonde eu estourei, onde eu cheguei aos 30 mil. Passei um pouquinho. Caramba! Menina do céu! E assim, muitas meninas que estão ouvindo podem, assim como você na época dos 6 e 20, falar assim: é impossível. Ah, não dá, não dá. Kari. Ainda mais sozinha, né? Então, Ah, esse é o detalhe. Então, o que que acontece? Hoje eu tenho uma equipe, né? A gente expandiu a clínica. Hoje eu tenho 2 andares de clínica. Porque aí eu separei alguns setores. Hoje a gente tem copa, porque a gente não tinha um lugarzinho nosso para tomar café. A gente tem a sala de esterilização que já tinha, então ela continua. E eu tenho 3 salas de atendimento. Então, antes tenho, né? A Vani, que é minha auxiliar. Então, foi aonde eu consegui aumentar os atendimentos, porque eu treinei ela para me auxiliar. Porque eu sozinha já não dava mais conta e não tinha agenda. Porque eu não estava conseguindo contratar podólogas. Inclusive, podólogas da grande Florianópolis estão sendo convidadas, né, Olha o para vir merchan. trabalhar na clínica Master Fit, porque a gente treina as nossas profissionais para crescimento, para crescer junto com a empresa, tá? Coisa linda. Eu fico muito orgulhosa, Kari, porque eu vejo o quanto você aplicou. Eu lembro que quando eu criei o método SOS, a minha única pretensão era que vocês conseguissem não ficar mais presas a uma podologia do que eu falo, hoje a gente chama de jurássica, mas era basicamente o que falavam pra gente, né? Ah, não dá para ganhar mais que isso. E aí, caramba, eu comecei a entender na época do 6 em 20, você sabe que o povo, tudo, ai, não, 6 em 20. Sabe quanto eu estava ganhando na época? Eu já ganhava mais que 6 mil em 20 dias. Eu já fazia no mínimo 10 mil sozinha. Só que daí eu pensei, nossa, 10 mil, o povo vai me bater se eu falar. Então, deixa eu fazer 6 em 20. Eu fiz uma conta, tá? A conta foi, para quem não sabe, de 4 pacientes por dia, auxiliando uma podóloga ter 4. Para chegar a mais, lógico, leva tempo. Cara, e foi de um dia para o outro? Não. Vai ser. Mas dentro do SOS, você acredita que teve algum módulo assim específico? Foi sobre venda, sobre precificação? O que começou a abrir mais os seus olhos ainda para caramba? Eu posso crescer mais? Então, eu não vou lembrar agora de todos os módulos, tá? Tem um Mas monte. eu acredito, eu não vou nem te dizer que é um módulo específico, é tudo, porque uma coisa ia conectando na outra, sabe? Então, eu não posso te dizer, foi esse módulo. Não, foi uma sequência, porque eu tive que me remodelar, mudar meu posicionamento, né? Aquelas aulas que tu traz do tipo de paciente, aquilo ali para mim foi incrível, porque tu começar a olhar como que o paciente reage, então tu já sabe quando o paciente vai querer o tratamento ou não, sabe? Quando ele E vai foi pedir onde, por desconto, né? exemplo, foi onde eu aprendi a demitir paciente. Semana passada eu sentei com uma cliente e falei, olha, a gente precisa fazer um combinado. Porque assim, tudo que eu te passo de tratamento, você me diz que você não quer. Então, assim, se realmente você não quer, eu vou te orientar a procurar uma outra profissional, porque eu não estou sendo contribuição para ti. Porque todo mês, tu chega aqui e fala assim: olha como tá o meu pé. E aí eu vou te olhar e vou dizer, sim, mas tu não tá fazendo o que eu tô te orientando. Tu entende que começa a ficar uma situação chata? Foi onde eu aprendi a falar isso. Eu tinha medo de falar para o paciente. Gente, falar Olha, para o tá aí. paciente, a minha voz tremia. Quanto que eu ia Tipo, cobrar uma você já espícola? 300, chegou? 400 reais. Eu tremia. Eu falava assim, tipo, baixinho, com medo.
E hoje eu Eu demito. ia perguntar sobre isso, se você já falava o preço para dentro, porque assim, ó, você Muito. pensava o valor, assim, ó, eu acho que esse eu vou cobrar R$ 200. Aí só que você não tinha coragem de verbalizar, daí você falava 150, o paciente falava, nossa, barato, você falava, devia ter Por que que cobrado eu mais. não cobrei mais? Muito isso. Já aconteceu. Eu acredito que toda podóloga, essa semana eu comecei a produzir bastante vídeo, bastante conteúdo sobre preço. Filha, é nítido. Você lê os profissionais, fala, não, é impossível. Esse valor não dá. Você não consegue. Eu falo, se você não sente que é capaz de ganhar aquele dinheiro, você não vai ganhar aquele dinheiro. Justamente, não E ganha. olha, E os não era um pacientes que processo. você vai atrair justamente vão ser os pacientes que não querem pagar. E aí eu fico pensando, aí assim, eu entendo, porque às vezes a pessoa pode confundir eu cobrar um valor que eu acho justo com não ter a minha parte social. A pessoa pode entender assim, nossa, ela é uma mercenária e não faz a parte social. E do contrário, quando sobra mais dinheiro, você consegue fazer muito mais do que antes. Por exemplo, eu consigo doar meu tempo hoje, até mesmo para aulas, eu consigo estar aonde eu quero, porque eu consigo cobrar melhor. Essa semana passada atendi uma paciente, eu achei bem curioso, porque foi muito assim, eu lembrei muito do SOS no atendimento dela. Eu fiz o trabalho nela, ela ia precisar de um retorno, coloquei, eu posicionei tanto que ela precisava, o retorno dela estava incluso, tá? No primeiro dia eu cobrei R$ 400. Não era uma unha com granuloma nem nada, ela tinha uma unha inflamada. Só que a maioria ia falar, não, tá inflamadinho, passa um negocinho. Não, R$ 400. Por quê? Porque eu falei, isso aqui tem complexidade. Se precisar de um retorno, eu já estou garantindo isso aqui com qualidade. Eu já me preveni, e aí eu lembrei exatamente disso do SOS, de criar um plano de tratamento pensando assim, isso aqui pode ser um problema, então eu já vou colocar ele como se tivesse o problema. Porque daí eu não vou receber a ligação do paciente assim, meu Deus, tá doendo ainda. Porque eu já garanti. Ele vai falar assim: olha, no retorno, é que ainda tá doendo. Eu falo, a gente era previsto. Eu tô dentro da mente dele, ele sabe que ia passar por aquilo. E ela veio para o retorno. Eu acho que ela não entendeu que o retorno estava gratuito. Ela ia me pagar de novo. Justamente. Aí eu falei, não, mas se tá incluso. Ela olhou e falou assim, mas sério? Não, mas você tem certeza? Eu falei, não, dentro desse plano, sim. O próximo agora, não. Daí a gente já entra naquele tratamento que eu passei para você, o valor que vai ser mensal. Ela falou assim, mensal não, quinzenal, porque eu quero fazer a cada 15. Aí eu falei, do jeito que você preferir. Quer dizer, ela não vai vir fazer uma profilaxia, realmente ela precisa antes de um mês. Ela vai vir fazer 2. Então, quer dizer, eu vendi R$ 400, ela vai vir e vai gastar R$ 170, que foi o que a gente combinou, a cada 15 dias. Ou seja, 320 por mês. São todos os pacientes assim? Desejaríamos que fosse, né, Kari? Não é. Mas não é a realidade de todos. Porém, se você tem 5 pacientes que valorizam você desse jeito, ele já dá uma previsão para você de faturamento mensal de R$ 1.500. 5 pacientes, ó, desse jeito. E assim, para conquistar 5 pacientes, leva tempo? Leva, mas 5 não é tão difícil. É 1, 2 por semana. Aí na nossa conta aqui, quer dizer que se a gente tivesse 4 bons pacientes fiéis desse jeito, a gente já faturaria 6,20. Eu estou contando segredos para essas pessoas antes delas assistirem a semana, mas assistam que eu tenho certeza que vai fazer diferença. Kari, o que você falaria? A gente falou muito sucesso e tal, caramba, chegar a R$ 30 mil é se olhar diferente. É olhar e falar, caramba, a minha profissão é valorizada sim, porque a gente sabe que a média salarial do brasileiro não é. Eu tenho uma notícia para te falar. Você sabia que apenas 1% da população ganha mais que 28? Então, quer dizer, 1% dos 214 milhões de brasileiros. Eu estou falando que vai ser todo mundo assim? Não, mas no mínimo 6,20. 6,20 já trouxe uma outra realidade para você, financeira, assim? De você falar, eu vou pra vida e para cá. Muito. Nossa. Você poder dar outra realidade. Uma senhora casada e tem filho. Tem 2 filhos. Como foi eles? Caramba, minha mãe não se mata mais de trabalhar e mesmo assim está crescendo. Como foi? Uma coisa assim que é muito interessante é que eles valorizam muito, muito, porque eles veem o meu crescimento, né?
eles acompanharam a nossa jornada. Então, eu sou daquela época que o filho vinha junto trabalhar, e aí veio a pandemia, eles tiveram que ficar em casa e me acompanhando de longe. E eles vendo o crescimento da clínica e eles poderem usufruir coisas que antes eu não poderia dar, porque ou eles não ganhavam, ou muitas vezes a avó dava. E eu ficava me questionando assim, cara, eu casei para ter família, eu tenho que me virar, eu não posso depender da minha mãe para o resto da vida. Então, isso foi uma das coisas que me deram forças de que não, eu tenho que buscar. Então, assim, ver a gratidão, sabe? E a minha filha, ela fala assim, mãe, cara, eu me espelho muito em ti, porque ela também quer ser da área da saúde, né? E eu vejo, assim, como eles são gratos, sabe? Eu acho que eu não saberia nem sentimento expressar o que eu sinto que eles me demonstram vendo a nossa realidade de poder ter comprado um apartamento, né? Tipo, você não vai me fazer chorar, hein? Já tô chorando faz horas, já tá meia De hora. poder comprar o nosso apartamento, é financiado? É financiado, mas a Não prestação tem tá em problema, a dia. gente pega o boletinho debaixo do braço, assim, ó, e com honra a gente tem até mais força, eu acho, para trabalhar, né? Justamente, então assim, sair do aluguel para ter a nossa casa, para ter o nosso carro, né? Então, poder comer a comida que a gente tem vontade, de não ter mais vontade de comer uma pizza e ter que pensar se tu compra pizza para o teu filho, se tu paga conta de luz, porque se tu comer a pizza, a luz vai ficar atrasada. Eu já passei muito por isso, já cortaram a minha luz. Quantas vezes eu tinha que. Nossa, esses dias eu ainda lembrei, porque o meu esposo disse assim, Kari, tu tem muito material, né? Porque o meu esposo saiu do trabalho dele. Isso é uma coisa que a gente ainda não está assim divulgando, né? Mas já divulgando. Ele Já tá saiu no da, ar, tá milhões de pessoas ver, só isso. né? Então, assim, ele saiu da empresa onde ele trabalhava do CLT para tocar um negócio dele, que ele trabalha com personalizados, e para me auxiliar na clínica. E ele disse assim, porque ele viu a potência que a clínica Masterfit é. E aí ele disse assim, Kari, tu tem muito material, meu Deus, as tuas gavetas são abarrotadas de alicate, de instrumento. Eu falei, Edu, eu sou da época que eu trabalhava na escassez. Eu não podia derrubar um alicate porque eu não tinha Não outro. dava pro dia, né? Eu contava Era com 6 6 kits. kits. Não, é o bendito dos 6 kits, olha lá, tô falando. E se É os caísse, já 6 era. kits. E aí hoje tu abre as gavetas, assim, se caiu um instrumento, caiu uma goiva, caiu, né, um 205, porque cai aquilo ali, bateu, entorta. Tu tem que abrir outro. Então hoje eu tô montando equipe, hoje, né, eu tenho 2 pessoas da equipe, além do meu esposo que tá auxiliando a gente, na parte mais administrativa. Então, sabe o que é você poder montar o kit da tua equipe zerado, entregar para ela, ó, Karine, tô te entregando teus 6 kits novos. Alicate novo, goiva nova, tudo novo, sabe? Então, assim, eu não sei nem o que dizer. Eu vou dizer que, assim, estar aqui hoje falando sobre isso é muito importante, porque relembrar, né, da minha história, de saber de onde eu vim, porque a gente tem que lembrar de onde a gente veio e ver onde a gente está indo. Eu não cheguei, eu nem sei onde eu vou chegar. Mas eu quero tudo que eu tenho direito, sabe? E o mais importante é que com tudo isso eu entrego o resultado. Porque é o que eu sempre falo para os meus clientes: não adianta eles investirem porque o cliente investe na gente. A gente tem que fazer eles entenderem que tudo que eles deixam no nosso atendimento não é um gasto, é um investimento. Eu já trabalho isso lá na cadeira. Ele está investindo na saúde dele. Então, tudo que ele deixar aqui para mim tem que ter resultado. A partir do momento que não tiver resultado, eu não sou mais contribuição na vida dele. Então, quando ele tem resultado no tratamento, eu tenho resultado. Então, eu não foco no dinheiro, eu não foco no que eu quero ter, eu foco no resultado e automaticamente ele vem. É incrível. Kari, sabe o que eu percebi? É por isso que eu me emocionei, toda emotiva. Mas você sabe o que me emocionou mais? É saber que você voltou a sonhar. A gente esquece de sonhar quando a gente só está pagando conta. Antes de entrar Uhum. nesse podcast, eu estava conversando com um amigo a gente falou sobre um assunto que foi exatamente sobre chega uma hora que é hora de desfrutar um pouco. Porque senão você fica só trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar conta, trabalhando para pagar. Você nunca se realiza.
E às vezes, na realização que eu ia colocar para ele, nem é grande coisa para algumas pessoas. Mas para mim, colocar a cama no meu quarto que eu desejo, o guarda-roupa no meu quarto que eu sonho, e fazer o banheiro da cor que eu quero, para mim, é sonhar. Então, quando a hora que você começou a falar das crianças, delas ver, eu falei, nossa, isso vai me pegar muito fundo, porque como eu quero que elas voltem a sonhar. Não é só não a minha vida, a sua vida, a vida de quem está assistindo esse podcast é o podcast da Nova Podóloga mesmo, porque não pode ser só pagar conta, porque daí não faz sentido. Não faz. Simplesmente faria mais sentido não ter tudo isso de dor de cabeça, achar uma função lá que eu fique botando tampa em vidro, sei lá, alguma coisa que não precisasse cuidar de gente e eu ficasse mais tempo em casa com a minha família. Tem que valer a pena ficar fora, sabe? E Cara, a gente precisa entender que nós, enquanto donas de negócio, né, a gente vai ser eternas pagadoras de boleto. Isso é fato. Isso é fato, faz parte. Não adianta achar que um dia vai acabar. Não, porque tu tá em constante crescimento. Mas não é só isso. É muito além, sabe? Então, a gente tem que vender conhecimento, a gente tem que estudar, buscar se aperfeiçoar. Eu tô ali na cadeira do paciente ouvindo a história dele muitas vezes, né? E tudo que ele fala tem relação com o tratamento, como que a gente pode melhorar. Então, dá atenção para esses detalhes, sabe? A transparência, trazer verdade, mas trazer com conhecimento. Então, foi onde realmente foi onde eu alavanquei. Então, assim, veio a minha bagagem com o conhecimento que a Thalita trouxe, com a realidade que eu me permiti viver, e foi onde realmente eu cresci. Vai ser sempre flores? Não vai. Nesse momento de expansão que eu tô tendo agora, mexeu um pouco na estrutura. Tô montando mais uma sala, tá chegando funcionárias novas, então dá uma balançada e tu pensa assim, meu Deus. Não vou dar conta. Aí você fala, vou sim, vou fazer. Deixa eu catar. Aí você fala assim, às vezes eu falo assim, eu não quero mais. Daí eu, tá bom, daqui, vamos fazer. Justamente, já tive várias, inclusive agora nesse processo de aumentar, teve muitas despesas além do que eu tinha contabilizado, e aí eu, puxa, não, eu ia falar um palavrão. O que eu tô fazendo? E aí eu falei, não, calma, eu sou uma empresária, então eu preciso ter calma. Vai ter um alto, vai ter um baixo, e aí você vai seguindo. E vai dar tudo certo. Agora não pode toda vez, tipo aquela Carilena lá de 6, 7, 8 anos atrás, qualquer problema encaixotava tudo e desistia. E aí é onde eu sempre entro, até com as minhas alunas. Será que a família não apoia ou eles cansaram de investir em vocês e ver vocês desistirem? Porque às vezes a gente tem essa questão do apoiar, né? Ai, não me apoia. Será mesmo que não apoia ou de repente teu parceiro tá cansado? Então, assim, eu lembro que quando eu me comprometi... Mudar a chave mesmo, agora não vou mais. Eu lembro que eu falei para o Edu, cara, eu não tenho mais como dar errado. O meu caminho é dar certo. Ela tá me dando uma oportunidade e eu vou. Essa é a oportunidade que eu pedi para Deus me colocar no meu caminho. Falei, Deus, se tiver que esfregar na minha cara, esfrega, eu tô pronta. E aí foi onde realmente, assim, foi crescente. Só que não foi da noite pro dia, foi degrauzinho por degrauzinho. E junto disso vem os desafios, que parece que os testes eles vêm mais pesado, né? De tipo, tá, será que tu tá pronta mesmo? Então vamos lá. E aí a gente vai se moldando e vai se aperfeiçoando, vai se lapidando, né? Eu achei tão bonitinho quando você falou e as minhas alunas, porque aí despertou uma outra vontade em você, né? De também estar ali. Eu falo que o SOS... Tem uma plaquinha lá. Olha lá. Eu falo os rostinhos de algumas alunas. Eu falo que para mim o SOS ele acabou despertando outras emoções. Caramba, eu também posso auxiliar. Hoje você auxilia em como fazer uma onicocriptose perfeita, né? E tudo mais. Então, aí as meninas já que quiserem seguir a Carilena aí, já sigam também. Vou colocar vou pedir para o meu filmmaker colocar aqui o seu arroba para a galera seguir. Mas assim, Kari, o que você diria para quem hoje não conhece o SOS? E se você indicaria, e o que você falaria para essa mulher, essa podóloga, porque a maioria é mulher mesmo que trabalha na podologia, né? O que você diria para ela que está numa situação
completamente diferente da que você está hoje, mas muito próxima do seu início. O que você falaria para ela de conselho? Bom, no primeiro momento, a gente tem que confiar. Então, se você está realmente querendo uma mudança, você tem que confiar nisso. Se comprometa, não compre mais um curso só para dizer que comprou e eu não tenho tempo de fazer. Faz de verdade, assiste às aulas, né? Bota em prática aquilo que está sendo. No primeiro momento, tem algumas coisas que são difíceis, mas você vai colocando, implementando, que foi o que eu fui fazendo, né? Eu fui implementando as coisas. Cada cliente, cada dia, cada atendimento. Tinha dias que eu não conseguia fazer porque eu me sentia insegura. Então, assim, é difícil. Ok, vamos usar um exemplo. É difícil estar na tua situação hoje, que você não pode fazer nada a mais porque compromete o teu financeiro. E é difícil botar em prática, né? Comprar um curso que vai te fazer alavancar e botar isso em prática na tua clínica. É difícil. Então, escolhe qual difícil tu quer. É só você escolher. Maravilhoso. Entende? Então, eu falo muito sobre isso. Eu trago isso para os meus pacientes. É difícil ter uma micose? Mas é difícil tratar. Então, escolhe qual difícil tu quer hoje para tua vida. Caramba. E aí é onde você vai alavancar. Então, assim, eu consegui. E, gente, eu olhava para a Thalita e eu dizia, claro, é fácil fazer para ela. Ela já conseguiu, ela já chegou lá. E hoje eu posso dizer que eu consegui, porque eu me permiti fazer diferente. Uau! Kari, quero agradecer a sua participação, chamar mais uma vez essa galera para se inscrever na Semana Faturina Podologia. Já começa agora dia 17 de setembro, tá pertinho. Então, se eu fosse essa galera, não deixava de participar. É um evento gratuito, a gente vai quebrar as 4 correntes aí que estão impedindo ela de crescer na podologia. E como a Kari falou, é ter frequência, tempo, repetição mesmo, né? No início é fazer e escolher o seu caminho difícil. Vai ser difícil? Vai, mas acompanhado é mais fácil. Acompanhado a gente consegue pular algumas etapas de sofrimento que você iria passar sozinha. E é isso que eu desejo para elas. Então o link vai estar aqui na descrição. Kari, muito obrigada. Ficamos aí com mais um episódio do nosso podcast Nova Podóloga.